Aqui temos um cara, né, com um nome bem francesão, né? Professor, é Montesquieu? É Montesquiel? Não, é Montesquieu. Olha só, prove bilíngue aqui, rapaz. O Montesquieu é um cara que trouxe uma ideia muito interessante que até influencia, né, nos governos atuais, que é a divisão dos poderes. Em vez de ser um poder absoluto, na monarquia absolutista, por que então a gente não divide, então, todo o poder em três partes? Então Montesquieu ele defendia a ideia de dividir então todo o poder de uma sociedade, né, todo o governo, em três partes. E quais partes são essas? Seria então o poder legislativo, executivo e judiciário. Então, essa ideia da tripartição do poder, que faz parte da estrutura do nosso governo, né, da nossa república, o Brasil tem, né, esses três poderes aqui, vira e mexe a gente vê isso nos noticiários da vida, né? Tudo isso aí vem com influência do Montesquieu. Olha que interessante, né? Ele falava que é interessante você dividir o governo nesses três poderes, porque você vai ter então, você vai impedir que ocorra uma tirania, né? Um poder muito centralizado. Você vai ter uma interdependência e autonomia entre os poderes, ou seja, se um fazer bosta, o outro pode combater. No caso, se o judiciário, né, fizer bosta, o executivo e o legislativo podem, né, meter o pau no judiciário, no caso. Mesma coisa, né, em outros casos. Legislativo está fazendo besteira, o executivo e o judiciário então vão cair de pau em cima do legislativo. Então, ele defendia a divisão dos poderes para garantir essa questão. Se um lado for muito tirânico, se um dos lados fizer bosta, os outros dois vão impedir, né, e tudo mais. E aí ele defendia a questão de uma monarquia constitucional. Foi aquela coisa que eu falei para vocês, gente. Monarquia absolutista é uma coisa. Monarquia constitucional é uma coisa totalmente diferente. Monarquia constitucional foi, por exemplo, o Império do Brasil. O Império do Brasil foi regido por um governo, né, por uma monarquia constitucional, que é diferente no caso da monarquia da França, da Revolução Francesa. Eu digo isso que normalmente o pessoal confunde as coisas, né, ou junta tudo, fala, monarquia é só absolutismo. Não, calma, né? A monarquia tem esses dois tipos. E o Montesquieu defendia, né, que a monarquia, então, fosse dessa questão de uma monarquia constitucional, uma monarquia que dividisse, então, os poderes e tudo mais, né? Então, dá para ver que o Montesquieu é um pouco mais moderado em relação aos outros pensadores. Porque caras como Rousseau, que vamos falar daqui a pouquinho, o Rousseau ele defende que você tem que também tirar a monarquia. Você tem que substituir a monarquia por uma república para você garantir a liberdade das pessoas. É um pensamento radical, podemos dizer assim. Né? É um pensamento extremo. E aqui é um caso mais moderado, em que o cara fala, não precisa tirar a monarquia. Só mude algumas coisinhas para transformar o absolutismo em uma monarquia constitucional, certo? Sabe o critério censitário que eu falei nas aulas anteriores? O Montesquieu, ele defendia essa questão, né? Todo cidadão é aquele que tem renda. E os pobres? Aí eles vão sobrar, né? Então, tipo, é um conceito assim que como eu falei anteriormente, é um negócio meio preconceituoso, né? Mas envolve muita mentalidade daquela época. E Montesquieu então defendia: cidadão é aquele que tem renda, aquele que não tem não pode ser considerado cidadão. E isso vai ser criticado aí por pensadores como Rousseau, certo, gente?